Bem, nós conversamos sobre duas ferramentas essenciais, o Keep e o Docs, que podem nos ajudar a colaborar, compartilhar e registrar. Entendemos o processo, de onde clicar, o que fazer, mas nessa parte nós vamos conversar sobre um assunto que é chamado pílulas de aprendizagem. O que é isso? É uma forma de brainstorming, que significa tempestade de ideias, e isso é uma questão fundamental quando a gente pensa em criatividade. Agora que você já sabe como registrar essas informações, pode escolher se para você o melhor é o Google Docs ou se o Google Keep, vamos entender como que a gente pode fazer com que essa criatividade aflore, porque é isso que vai fazer a diferença no seu trabalho ou na sua produção escolar ou acadêmica. Existem movimentos que a gente precisa fazer para que a informação chegue até a gente. Nós podemos ir atrás dessa informação em momentos específicos, como em pesquisa, mas é muito mais interessante se a gente estiver aberto a receber essas informações, porque daí pode surgir uma ideia e essa ideia mudar totalmente o nosso curso de ação. O que eu vou sugerir para vocês são as plataformas de mídias sociais e eu vou conversar um pouquinho, principalmente sobre o Twitter e o LinkedIn. Existem outras, como o Facebook, que é muito popular também, o Instagram, o Google+, mas em termos de informação eu gostaria de sugerir a vocês o Twitter e o LinkedIn. Qual que é a diferença dos dois? O Twitter, você tem mensagens muito curtas e links, principalmente de notícias e coisas que estão acontecendo em tempo real. Se você não tem uma conta, pode fazer isso rapidamente, é gratuito. E a partir daí, o interessante é que você siga empresas ou pessoas, personalidades, que têm a ver com o teu estilo de trabalho ou que têm a ver com os seus interesses pessoais, de forma que você consiga acompanhar o que essas pessoas estão colocando. Uma dica que eu dou no Twitter, além então, primeiramente, você vai criar uma conta. Criou sua conta de Twitter, é importante que você siga as pessoas que te influenciam. Ou pessoas que de repente você acha que é importante, por exemplo, políticos, empresários, empresas, para saber o que está acontecendo. A partir do momento que você tem o seu perfil de Twitter, você pode, claro, compartilhar também as informações, os links, fotos, como em toda rede social. Mas o que vai fazer a diferença, que é o pulo do gato em relação à utilização do Twitter para promover a sua criatividade, é quando você vai em um perfil. Vou sugerir aqui, por exemplo, um perfil do CEO da Google. Vamos pegar esse perfil. Existe uma função no Twitter que é de te avisar. É esse sininho aqui. E aí você solicita notificações toda vez que essa pessoa ou empresa publicar alguma coisa. Então você vai saber isso em tempo recorde, porque mesmo que você não vá na conta de Twitter, você vai ser avisado a respeito. Existem algumas opções, por exemplo, todos os tweets ou somente vídeos ao vivo ou, por exemplo, desativado, que é o que normalmente isso já está no próprio aplicativo. Nenhuma dessas notificações estão ativadas. Você vai ter então empresas que são do seu interesse, personalidades, influenciadores digitais, pessoas que você admira e mesmo pessoas que talvez você não goste muito, porém que são influentes em seu ramo de trabalho. E é importante porque essas notícias vêm e aí te dá uma forma, o que é falado em inglês, a upper hand, o fato de que você sabe dessa notícia em primeira mão. Isso pode te ajudar, por exemplo, em questão da sua publicidade na empresa, ou pode te ajudar no embasamento de trabalho ou numa reunião, porque a gente sabe que o mundo se movimenta de uma forma muito rápida e a agilidade de informação é essencial para os nossos passos acadêmicos e profissionais. Uma outra rede social que eu recomendo é o LinkedIn, que é uma rede social para fins profissionais. Então, para você mostrar o que está fazendo e entender como as empresas e os profissionais estão trabalhando. Precisa ser criada uma conta, existe um aplicativo gratuito e ali você acompanhando o feed de notícias, que costuma ser bem mais enxuto do que em redes sociais como, por exemplo, o Facebook, que ainda mistura um pouco do pessoal também com o profissional,
é uma rede mais enxuta e que te dá informações importantes sobre empresas. Então, vou mostrar para vocês o passo a passo de como que a gente faz. Primeira questão, no computador ou no celular, você abre uma conta gratuita. Levando em consideração que é um perfil profissional, é importante que você escolha uma foto em que passe uma imagem profissional de como você atua. Entrando no aplicativo, idealmente você coloca ali o que você faz, uma descrição simples, e é interessante que você vai colocando fotos e o seu portfólio de trabalho, que muitas vezes não é um currículo comum, pode ser um evento que você participou, então você atrela um link ao seu perfil, por exemplo, pode ser um trabalho que está em PDF ou em PowerPoint, você disponibiliza. Essa é uma forma bem interessante. E para entender das firmas, de novo, você precisa seguir pessoas que possam trazer notícias, e não só do Brasil, como também do mundo. Também sigo muitos colegas que trabalham comigo, que estão em outros estados. É super importante que você tenha em mãos a informação. Isso é chamado, então, pílulas de aprendizagem, e isso ajuda a gente muito no brainstorming. Por exemplo, você pode estar numa situação que não tem nada a ver com o trabalho, por exemplo, até numa fila, num hospital, e aí tem um aviso de Twitter. O aviso, em qualquer lugar que você esteja, ou você é avisado se optou pela notificação, ou mesmo ao clicar no aplicativo, o feed te dá uma série de notícias e de repente uma dessas notícias te faz entender no seu trabalho ou na sua escola, na área de atuação que você tem, de repente te dá uma ideia diferente. O que eu sugiro aí? Utilize então, por exemplo, o Google Keep para compartilhar isso ou para anotar rapidamente os insights que você tem. Sim, insights. Insights são essas ideias rápidas que, se você não anota imediatamente, esquece. Isso já aconteceu muito comigo. Eu tenho utilizado o Google Keep para registrar esses insights, que são ideias que a gente tem muito boas, mas que, se você não anota ou não registra de alguma forma, esquece. Já aconteceu muitas vezes comigo. Então, qualquer notícia que me dá uma ideia, eu abro logo o Google Keep e vou na função de colocar o meu comentário de voz. Nova ideia baseada nesse tweet. E aí o Google Keep faz o resto para mim. Então, gente, para concluir, a gente precisa saber como utilizar as ferramentas, o que tem de legal e integrar isso ao nosso dia a dia. Esse é o pulo do gato para que você consiga aumentar a sua produtividade e também consiga estar a par de maiores informações que possam influenciar, até ajudar você a mudar o curso de ação pessoal ou profissional.